Você lembra daquele vídeo do Nicolas? Aquela fake news sobre Pix? Quer saber o que isso tem a ver com essa mega operação da Polícia Federal contra o PCC? O PCC adulterava combustíveis e ocultava patrimônio. Sabe aonde? Na refinada Faria Lima, no mercado financeiro, utilizando fintechs para fazer lavagem de dinheiro. Hoje, quando foi deflagrada a operação da Receita e da Polícia Federal, o secretário da Receita disse: olha, nós publicamos em setembro do ano passado uma instrução normativa para fiscalizar as fintechs. Denuncia o secretário da Receita que a Receita recebeu o maior ataque da história dela, de mentiras, fake news, dizendo que aquela instrução normativa tratava de tributação dos meios de pagamento do Pix. Eu já havia alertado em fevereiro que aquele vídeo do Nicolas, aquela campanha de fake news, era uma campanha para desgastar o governo do presidente Lula. Mas a gente conhece esses bolsonaristas. Era um movimento também que podia ser para proteger organizações criminosas. Veja o vídeo. Nicolas e os bolsonaristas usaram a fake news do Pix não só para tentar desgastar o Lula, mas também para proteger organizações criminosas. E eu vou mostrar isso aqui. A Polícia Federal e o GAECO acabaram de fazer uma operação contra o PCC e duas fintechs que eram operadas pelo PCC, a To Go Bank e a Eve Bank. Eles movimentavam dinheiro do crime por essas duas fintechs, sem fiscalização do poder público. O fato é que aquela campanha de fake news do Nicolas e daquela turma derrubou aquela instrução normativa, aquela fiscalização que tinha que acontecer com os fintechs. É por isso que o deputado Rogério Correia, do PT, em nome da bancada, entra com a notícia crime contra Nicolas Ferreira, para que a PGR apure possível práticas de divulgação de informação falsa sobre instituições financeiras, lavagem de dinheiro e organização criminosa. É por isso que eles são contra a PEC da segurança do governo do presidente Lula. Essa operação da PF é a maior operação da história do Brasil. 52 bilhões de recursos bloqueados nessas fintechs e na Faria Lima. E todos nós sabemos também que no cerne de todas as operações aparecem fintechs. Isso precisa ser dito. Não podemos, evidentemente, generalizar. As fintechs prestam um serviço importantíssimo de inserção da população no sistema financeiro, mas também temos que reconhecer que muitas delas são, sim, instrumentalizadas pelo crime, para movimentar, para ocultar e para lavar dinheiro do crime organizado, e agora de maneira mais sofisticada, utilizando de fundos de investimento, fundos imobiliários, fundos multimercados. E por que isso acontece? Por diversas razões, mas nós entendemos que a razão principal disso acontecer é por conta de um vácuo, de um limbo regulatório em relação às fintechs. A Receita Federal já sabe disso há algum tempo. No ano passado, depois de muito debate com o sistema financeiro, com as instituições financeiras, nós fizemos o óbvio. Publicamos uma instrução normativa estendendo às fintechs as mesmas obrigações de transparência, as mesmas obrigações de prestação de informações que todas as instituições financeiras têm há mais de 20 anos no Brasil. Publicamos essa instrução em setembro do ano passado, para valer a partir de janeiro. O que aconteceu em janeiro, todos nós sabemos. A Receita Federal recebeu o maior ataque da história dela, de mentiras, de fake news, dizendo mentirosamente que a instrução normativa tratava de tributação de meios de pagamento. Essas fake news foram tão fortes que, apesar de todo o esforço da Receita Federal, ajudada, diga-se, pela mídia tradicional aqui do Brasil, nós não conseguimos reverter essas mentiras por conta da força de quem as impulsionava, o que já estava, inclusive, prejudicando o uso dos meios de pagamento instantâneo. Nós tivemos que dar um passo atrás e revogar essa instrução normativa. E as operações de hoje mostram quem ganhou com essas mentiras, com essas fake news: o crime organizado. As operações de hoje mostram que, independentemente das intenções, as pessoas que espalharam aquelas fake news, aquelas mentiras no início do ano, ajudaram o crime organizado. E nós temos que voltar a discutir essa regulamentação para que haja transparência em relação às fintechs. Mas nós sabemos agora o caminho. O caminho é esse. O caminho para o combate ao crime organizado é atingir o pilar financeiro dele. E isso se faz com inteligência, com dados e com cooperação entre os órgãos de Estado. E a Receita Federal está preparada, está pronta para isso, está à disposição das entidades companheiras aqui presentes. Muito obrigado. Eu achei muito curioso o deputado Nicolas ter citado o crime organizado. É importante ele ter a oportunidade de se explicar por que ele resolveu ajudar o crime organizado ao ter inventado a fake news sobre o Pix. Aliás, hoje esse é o assunto do Brasil, né? Ele inventou a fake news que o governo ia taxar o Pix, criou uma fake news com grande impacto na sociedade, forçou o governo a recuar numa medida que era para evitar a lavagem de dinheiro do crime organizado, e hoje nós estamos vendo como o crime organizado se infiltrou na Faria Lima, em todos os espaços onde a extrema-direita caminha tão bem, anda de mãos dadas com um bilionário, como sempre. Fui anotar antes que o deputado Nicolas Ferreira não disse uma palavra sobre como ele ajudou o crime organizado no episódio da fake news do Pix. Acho que ele está até com alergia de tanta mentira que ele fala, é um negócio impressionante, é uma avalanche de mentiras. Agora, Juliana... Isso a gente discute nos tribunais, Boulos. Obrigado, Leandro. Mais uma vez, ele não respondeu por que ele atuou contra o Pix, fez fake news, o que, como foi demonstrado na operação da Polícia Federal com o Ministério Público e a Receita hoje, contribuiu para a lavagem de dinheiro do crime organizado. Deve ter algo para esconder. Mas nós podemos falar de mais coisas, Nicolas. Não é? Por que você e o seu partido são a favor da PEC da blindagem para favorecer parlamentares e garantir mais privilégios para os parlamentares? Você diz que defende o povo, você diz que é contra o sistema.
Por que você não defende que 90% dos brasileiros deixem de pagar imposto de renda só porque a proposta é do Lula? Por que você não defende taxar bilionários? Por que você nunca disse uma palavra sobre os juros de agiotagem dos bancos no Brasil? Né? Você é uma hipocrisia ambulante, Nicolas. Né? Eu não tenho falta de assessoria, tenho muito bons assessores. Mas se tivesse, melhor seria ter falta de assessoria do que falta de caráter, como você e a sua trupe da extrema-direita tem. E ainda sobre esse tema, vamos continuar falando aqui mais um pouco, inclusive daqui a pouquinho com a participação de Walter George, editor de opinião, que já está aqui no estúdio conosco. Mas vamos seguir nesse tema. A Receita Federal afirmou nesta quinta-feira que uma onda de fake news sobre a suposta taxação do PIX prejudicou o combate à lavagem de dinheiro e favoreceu a ação do PCC no setor de combustíveis. Segundo o órgão, a revogação de uma instrução normativa em janeiro deste ano criou uma brecha que permitiu à facção manter o mega esquema criminoso descoberto pelas operações Carbono Oculto, Quasar e Tanque, deflagradas hoje. A norma monitorava transferências acima de R$ 5.000 via Pix e ampliava a fiscalização sobre fintechs e bancos digitais, principais canais usados pelo PCC para lavar dinheiro. A mudança também aumentava o controle sobre dados enviados à E-Financeira, um sistema de rastreamento de operações financeiras. Entretanto, a instrução normativa durou apenas 15 dias. Ela foi revogada após viralizar nas redes um vídeo, que você está vendo aqui ao lado, do deputado, ou melhor, aqui ao lado, do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, que ligava a medida a uma taxação sobre o Pix. O governo alegou, na época, que a decisão de suspender a norma foi política. Segundo a Receita Federal, a falta de transparência permitiu que instituições de pagamento, como fintechs, continuassem operando fora do radar da fiscalização. O órgão destacou que as alterações haviam sido feitas para reduzir a opacidade nesse tipo de transação e aumentar a eficiência no combate ao crime organizado. Com a revogação, a lacuna permaneceu e foi explorada pelo PCC para esconder milhões de reais em lavagem de dinheiro.